Esse é o Papo de Prateleira. Nós estamos no canal Agro Revenda. Hoje vamos conversar com João Manuel Cordeiro Alves, que é zootecnista e ele é gerente de produtos para aquacultura da Guabi. Tudo bom, João? Bem-vindo. Obrigado, Márcia. Agradeço seu convite e a oportunidade de falar para tanta gente um pouquinho do que a gente sabe, do que a gente faz. Bacana. E a aquacultura é um assunto que me interessa muito. Começa explicando para a gente o que é exatamente a aquacultura no Brasil. O que abrange? A aquacultura é o cultivo de todo organismo que tem uma fase da vida na água. Então, o cultivo de algas, para fazer gelatina, por exemplo, para fazer produtos cosméticos, ou a alga do sushi, né? Isso tudo é aquacultura. Aí depois vem moluscos, como ostras e mexilhões, vem crustáceos, como camarões, e vem peixes, rã, tudo isso, tudo que tem uma fase da vida na água é considerado aquacultura. Aquacultura no Brasil existe o cultivo de moluscos, um pouco importante em Santa Catarina, um pouco no Nordeste, São Paulo também tem um pouco, ostras e mexilhões. Depois tem um cultivo muito pequeno, começando o cultivo de algas, e o que é importante é peixe e camarão. Peixe, nós produzimos no ano passado cerca de 760 mil toneladas de peixes em fazendas e cerca de 90 mil toneladas de camarão. Isso tudo dá mais de 5 bilhões de reais em valor de mercado. Gera um monte de empregos e é uma atividade grande, mas tendo em vista o potencial do Brasil, ainda é muito pequena. O Brasil é o quarto maior produtor de tilápia do mundo. Então, é importante. Produzimos 400 e poucas mil, pouco mais da metade dessas 760 era de tilápia. Mas o terceiro colocado produz 2 milhões. Nosso negócio é bom, é grande, importante, no entanto, é pequeno em vista do nosso potencial. Só para você ter uma ideia, o mundo produz de organismos aquáticos cultivados, excetuando-se algas, produz 90 milhões de toneladas, mais ou menos. Perdão, falei, a pesca é de 90 milhões e o cultivo é de 60 e pouco, 70 milhões de toneladas de pescado, excetuando-se algas. Tá? A China produz cerca de 60% disso, a China sozinha, cerca de 60% disso. A China tem 5% da água doce do mundo. E o cultivo, normalmente, a maior parte do cultivo é em água doce, não é em água salgada. É interno, a gente chama de continental, aquacultura continental, é em cima de terra e não no mar. A China, então, tem 5% da água doce do mundo. Ela tem desertos, ela tem furacões, ela tem terremotos, ela tem neve, ela tem um monte de coisa. O Brasil não tem nada disso. E o Brasil tem 12,5% da água doce do mundo. Ou seja, o Brasil tem 2,5 vezes o potencial de produzir que a China produz. A gente poderia, então, se a China produz 40, vamos falar um número próximo da verdade e redondo, 2,5 vezes daria 100 milhões de toneladas. O Brasil teria condições de sozinho produzir tudo que o mundo, muito mais do que o mundo produz hoje. Então, é um grande negócio, no entanto, é muito pequeno para o nosso potencial. E por que a gente não cresce mais ainda, né? Você estava falando, né, que o Brasil tem crescido aí nas últimas 3 décadas. É um mercado que só evolui, mas por que a gente não cresce mais ainda e não ocupa mais ainda essa parte disponível da aquacultura continental? O Brasil tem algumas distorções. O Brasil é difícil, né? Alguém falou que o Brasil não é para amadores, é para profissionais, e é mais ou menos isso. O principal problema é regularização dos empreendimentos. Então, toda essa produção, muito
pouco é totalmente regularizado, ou seja, está exatamente de acordo com as normas do IBAMA, do CONAMA, da ANA, que é a Agência Nacional das Águas, tudo isso. Então, a aquacultura é uma coisa nova. No mundo, assim, como um negócio que tem alguma importância, tem 30 e poucos anos, 30, 40 anos. O homem produz peixe cultivado desde antes de Cristo, na China, na Ásia. Mas como negócio é muito recente. Até o governo Fernando Henrique, a aquacultura era uma atividade de preservação, não era uma atividade agropecuária. Foi aí que, no governo Fernando Henrique, ele tirou a aquacultura do IBAMA e passou para o Ministério da Agricultura, como uma atividade agropecuária. Hoje saiu, teve o Ministério da Pesca, blá, blá, hoje está de novo no Ministério da Agricultura, que eu acho que é o lugar adequado para estar. Como é uma atividade nova e a gente não sabe muita coisa, a gente já desenvolveu demais tecnologia, pesquisa de nutrição, genética, sanidade, enfim, tudo, um monte de coisa, mas a gente não sabe tudo. E a primeira coisa que a gente faz é taxar isso como ruim. Então, tem uma polícia em cima desses empreendimentos como se eles fossem poluidores, como se eles estivessem fazendo agressão. Sim, tem gente que faz umas besteiras, vai lá e derruba o mato. Em todo lugar tem. Isso, em todo lugar. Isso tem na indústria de construção civil, tem na metalúrgica, tem na química, tem na agropecuária e tem na aquacultura também. Mas a maior parte das pisciculturas ou de fazendas de camarão, que são chamadas de carciniculturas, vem de carcinos, que é um gênero de camarão, a carcinicultura e a piscicultura, muitas vezes, na maior parte das vezes, a água entra, é coletada de um rio, de um braço de mar, de alguma coisa, entra para a atividade aquícola e sai. Na maior parte das vezes, ela sai melhor do que entrou. Porque a gente fala aquacultura, eu vou cultivar água, eu preciso que a água esteja bem, sadia. Se a água não estiver sadia, meu peixe morre, meu peixe fica doente, meu peixe transmite doença, meu peixe... Então, é meio infantil pensar que é uma atividade poluidora. E a gente não vê o grande poluidor desse planeta, o poluidor das águas desse planeta, são as cidades. O esgoto de todo mundo vai parar num rio. Pois é. Tem uma relação também que a gente estava conversando antes de começar a nossa gravação sobre 1 quilo produzido de peixe ou de camarão também evita a predação na natureza, né? Perfeito. Cada quilo de peixe ou de camarão que a gente cultiva numa fazenda, a gente evita a pesca de 1 quilo de peixe ou de camarão na natureza. Só que para eu tirar 1 quilo de peixe ou de camarão na natureza, eu acabo matando outro quilo ou mais de peixes novos, destruição do ambiente, porque a maior parte das redes são redes de arrasto, então elas vêm levantando o fundo. Ali no fundo tem uma vida que está estabilizada ali, quietinha, tem canais onde os bichinhos, por ali andam, esses bichos digerem os restos que vêm na coluna d'água e que afundam e vão para lá. Sabe, tem um equilíbrio, e a gente passa com a rede e desmancha isso, mata um monte de peixinho. Outra coisa importante é que o peixe de cultivado, eu tiro esse peixe e insensibilizo ele no gelo. Ou seja, eu tirei, ele está vivo, respirando, pulando, saudável, e eu refrigero ele. Eu começo não a preservar, né? Mas tudo que morre, um pé de alface que você corta ou um animal que você sacrifica, morreu, ele começa a deteriorar. Então, a gente refrigera para diminuir a velocidade da deterioração, para não estragar depressa. O peixe cultivado, eu boto ele no gelo, o peixe eu insensibilizo ele no gelo imediatamente. Ele está respirando, o sangue está circulando, as brânquias, a guelra, né, funcionam como um radiador. A água gelada gela o sangue e o sangue gela lá por dentro, está super preservado. Os da pesca, eles agonizam na rede.
Eles não são, eles agonizam, eles chegam mortos na maior parte das vezes e são colocados no gelo. Beleza, é assim que a gente faz há milênios, né? Ok, não tem problema, mas a gente precisa encarar o cultivo como uma coisa mais positiva do que a Profissional. gente, Tem né? é muito mais saudável, muito mais limpo, né? Digamos assim. Sim, sim, Sem sim. desmerecer as atividades de ribeirinhos, né? De pesca. Não, não, eu acho que eles levam uma vida dura. E tem uma outra coisa: a pesca extrativista está estabilizada em cerca de 90 milhões de toneladas há mais de 30 anos. Ou seja, o mundo vem produzindo 90 milhões de toneladas na pesca, em torno de, né? E não é porque a produção dos mares e rios está estabilizada, não. Ela está decrescendo. É que os trechos de pesca são mais eficientes. Hoje a gente tem sonares fantásticos, redes inteligentes, tem um monte de coisa que ajuda a pescar. Então, eu acho que a gente não pode abrir mão da pesca tão cedo, ou talvez nunca, porque esse é um recurso renovável. A pesca é um recurso renovável. Só preciso estabelecer o limite e respeitar, pescar um pouco menos. O que aumentou de oferta de pescado nesses últimos 30 anos que a pesca está estabilizada foi exatamente a aquacultura. A aquacultura hoje, o mundo pesca 90 milhões de toneladas e gasta 65, mais ou menos, para consumo humano. O resto é usado para fazer farinha de peixe, adubo, um monte de coisa, que são peixes que têm faz parte daquele 1,2 kg que a gente tem que pegar a mais para ter 1 quilo na prateleira do supermercado. Então, a aquacultura esse ano produziu mais peixe para consumo humano do que a pesca. Há alguns anos já vem fazendo isso. Já passou um pouco. Então, o que a gente tem hoje para comer de pescado, mais da metade é cultivado. E eu vou falar uma informação que muita gente vai ficar assustada, mas a principal proteína animal consumida na terra é da pesca, é de pescados, tá? Peixes, camarões, mais do que bovino, mais do que frango, mais do que suíno, mais do que tudo. São 140 milhões quase 140 milhões de toneladas consumidas. E eu não sabia disso. Tem uma importância incrível. Tá certo. Bom, vamos falar de Guabi, porque se a gente tem toda a evolução desse setor, se a gente tem aí as fazendas, né, de aquacultura, as pisciculturas, a Guabi tem acompanhado esse setor, desenvolvido tecnologias. Como é que é o portfólio de alimentação para peixes e seus similares dentro da Guabi? A Guabi foi a primeira empresa no Brasil a produzir ração extrusada para peixes e a primeira no mundo a produzir ração extrusada para camarões. A Guabi sempre apostou muito em gente, em treinar gente, em desenvolver tecnologia, em fazer bem para o negócio. Parece piegas e tal, mas é a grande verdade. O Guabi tem uma importância enorme no desenvolvimento da aquacultura no Brasil e de outras espécies também. Mas vamos falar de aquacultura. A Guabi produz ração extrusada há mais de 20 anos, quando nem todas as rações para cachorro eram extrusadas. A extrusão é um processo moderníssimo, super eficiente, custa muito caro para começar a fazer, mas traz muitos benefícios para o animal que se alimenta disso. Pois bem, a Guabi, nessa época, no início, estou falando de 30 anos atrás, quando estava começando a piscicultura no Brasil, a Guabi já trazia técnicos de fora, pessoas importantes, fazia congressos, tudo às custas dela, para multiplicar isso, para fazer isso funcionar. E até hoje a gente participa de praticamente tudo que tem de importante, no Brasil, com certeza, de tudo que é importante, e no mundo também. A gente sempre dá um jeitinho de ir, a Guabi nos estimula a isso. Então, nós temos uma linha de produtos muito atual, muito eficiente, muito bacana. Eu tenho orgulho de tomar conta disso. Quando eu cheguei, já tinha muita coisa pronta.
e eu ajudei junto com minha turma. É um bocado, eu falo eu, mas é um pouco de feio falar isso, nós, né? Porque eu não fiz nada sozinho na Guabi. Tem muita gente que me ajudou, que no mínimo me apoiou, então, que apostou, que acreditou. Então, a Guabi, eu tenho muito orgulho de fazer parte disso e a contribuição da gente é enorme, é enorme. Tem muitas outras empresas boas também, mas da Guabi é muito Como que é a rede de distribuição dos produtos da Guabi? Vocês estão dentro das revendas também? Estamos. Nós estamos nas revendas também. A Guabi tem uma equipe de gerentes, o Brasil dividido geograficamente por equipes de venda. Nós temos 5 fábricas no Brasil inteiro e temos gerentes de vendas distribuídos geograficamente. Esses gerentes têm supervisores de venda e esses supervisores de venda têm representantes comerciais ou consultores de vendas que são a força de venda, vendedores mesmo. E aí a gente tem, em alguns lugares, tem distribuidores, com loja ou sem loja, e temos bastante lojas que têm nossos produtos nas prateleiras. Fazendo muita venda direta para os grandes produtores, e a venda é direta, né, por causa de logística, de entrega e tal, de facilitar, mas é muito rara a loja que não tenha produto da Guabi. Bacana. E para ração de peixe, vale a lógica que a gente conhece também, tipo, para animais de companhia, né? Porque você dá uma ração melhor para que o animal tenha uma condição física, corporal melhor e também para que ele faça menos cocô, por exemplo, né? Porque a gente sempre fala isso, vamos dar uma ração premium para o cachorro para garantir todos os nutrientes que ele precisa, mas também ele vai fazer menos cocô. Se eu der uma ração ruim, ele faz mais. A mesma lógica vale para peixe? Super vale. Excelente essa pergunta. E, infelizmente, as pessoas que talvez precisassem usar as melhores rações não usam, vão atrás de comprar uma ração a mais barata. Não que a mais barata seja a pior e a mais cara seja melhor, não é isso. Existe uma relação aí sim, mas isso não é exato. As pessoas buscam um preço, porque o pequeno produtor, ele vai lá e compra a raçãozinha mais barata, mas normalmente ele tem um viveiro pequeno, tem pouca troca de água, tem muito mais peixe do que talvez coubesse ali, e ele usa uma ração de valor nutricional mais baixo. Então, acontece exatamente o que acontece com o cachorro. Ele excreta mais, urina e fezes, e outras. O peixe troca muita coisa pelas brânquias. Não é só respiração, CO2, mas ele excreta nitrogênio, excreta fósforo. Tudo que tiver mais concentrado no sangue do que na água, ele troca com a água, e o contrário também. E aí, então, por esse mesmo mecanismo, ele se intoxica, e aí não cresce direito, fica com gosto ruim. A gente acho que deve, para o produtor pequeno, um pouco mais de orientação para esse tipo de coisa. Porque e eu incluo nesse grupo os donos de pesca e pague também, porque eles acreditam que se eu não tratar o peixe, ele vai ficar com fome, aí o meu freguês vem aqui e pesca mais. E não é bem assim. Ele precisa comer uma certa quantidade por dia, senão ele entra num negócio chamado metabolismo de jejum. Ele fala, agora veio a seca, vou ter uma falta de comida, e o corpo dele fala, bom, agora você perde o apetite, para de comer. Então, mesmo às vezes, tendo comida, ele não come. É um bichinho diferente. Muito bom. E é um bichinho saboroso, hein? Nossa! Saboroso, saudável, tem um monte dá prazer de pescar, sabe? É muito legal. Para quem vai para a cozinha também dá prazer de preparar. Sem dúvida, sem dúvida. Nesse tempo de pandemia, eu estou na cozinha hoje. Eu vou fazer peixe hoje. Que coisa boa, hein? Sorte da dona Lúcia. Exatamente. E dos meninos também. A Lúcia está trabalhando, ela não está. Quer dizer, eu também estou trabalhando, né? Mas ela não está de home office. Ela está indo para a empresa trabalhar. Então, que bom.
João, quer aproveitar esse espaço do Papo de Prateleira para deixar mais algum recado? Por exemplo, quem está assistindo a gente, quiser mais informações, tem um site para pesquisar, para entrar em contato com vocês? Sim, tem o site da Guabi, que é www.guabi.com.br, e a gente tem um portal de Aqua, que é www.guabiaqua.com.br. Aí vai direto, né, no portal da Guabi. Ali, se vocês quiserem deixar alguma pergunta, alguma curiosidade, precisar de alguém para ir vender ou para dar uma orientação, nós também estamos por ali, vocês conseguem falar com a gente e nós vamos ter o maior prazer. Nesses tempos de pandemia, estamos viajando muito pouco, eu quase nada, mas tem eu já estou no grupo dos 60 para cima, então eu tenho ficado um pouco mais preservado. Mas eu tenho uma equipe que me ajuda, meus amigos de aquacultura, estão viajando pouco. Mas a gente tem hoje mesmo, temos 2 lives para atender clientes, né, de tarde. Então, estamos à disposição. Não estamos parados física e geograficamente, mas estamos trabalhando bastante. Ó, o home office. Passa e sai. Home office. É isso aí. Tudo bem, tranquilo. Ei, João, obrigada por suas informações. Pessoal, vamos comer pescado, vamos comer tilápia. Isso. Né? Vamos incentivar esse setor. Não vamos ter preconceito também, porque como o João estava explicando, você produz peixe, você cria peixe, camarão em água limpa. Você não suja, é uma atividade que não polui. Então, além disso, ajuda a preservar o que poderia ser predado na natureza. João, obrigada por suas informações. Obrigado, Márcia, por poder falar um pouco para os seus espectadores aí. Estou às ordens sempre. Vamos falar um pouco de alimentação para o pequeno produtor qualquer dia desse. Com certeza. Esse foi mais um Papo de Prateleira com o João Manuel Cordeiro Alves, da Guabi, direto aqui para vocês. A gente volta em breve com mais um entrevistado.